Queridos, convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 7. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 7. Todos encontraram? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Até aqui, irmãos. Hoje é o nosso último domingo do mês de agosto. Nós estamos aqui no mês de agosto celebrando o aniversário de 21 anos da Igreja Presbiteriana em Catarcione. O apóstolo Paulo chama essa igreja e ele reconhece a eleição de Deus na vida desses crentes. E eu achei interessante quando o nosso irmão presbítero Renan estava ministrando os louvores, fez algumas perguntas para a igreja. Eu também eu quero começar também essa mensagem fazendo algumas perguntas. Eu fico me perguntando, queridos irmãos, o que dirá uma pessoa que entra pela primeira vez na Igreja Presbiteriana em Catarcione? O que dirá uma pessoa que já congregou aqui, na Igreja Presbiteriana em Catarcione, e teve que sair da igreja porque teve que se mudar do bairro ou da cidade de Nova Friburgo? Qual é o testemunho que nós, como Igreja Presbiteriana em Catarcione, temos dado? Uma das coisas que me deixa feliz e a minha alegria é para a honra e glória do Senhor. É que uma pessoa que nos visitam, pessoas que nos visitam dizem que essa igreja é uma igreja acolhedora. Outro dia uma pessoa me falou assim: pastor, a igreja do Catarcione está muito bem servido de púlpito. O senhor é um pastor firme na pregação bíblica, conhece bem as doutrinas da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Senhor tem um grupo de louvor que é muito bom. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu sempre fui bem acolhido. Eu ouvi de uma pessoa que não é membro da igreja, mas que tem observado, acompanhado o trabalho da Igreja Presbiteriana em Catarcione. Meus irmãos, um dos meus pedidos de oração a Deus é que pessoas que nos visitam
Saiam daqui louvando a Deus porque ouviu uma pregação bíblica e ouviu um louvor bíblico e foi muito bem acolhido por nós. Que Deus faça de nós uma igreja abençoada, acolhedora e bíblica para a glória dele. Porque a igreja de Tessalônica era assim. Essa carta reflete a alegria e o alívio de Paulo ao ouvir que os crentes de Tessalônica estavam firmes na fé. Nesta carta, o apóstolo Paulo não transmite de maneira detalhada nenhum ensino teológico, embora dê instruções confortadoras acerca do estado dos crentes após a morte e da felicidade que espera os crentes na segunda vinda de Jesus Cristo. E Paulo, na sua oração, ele está tão feliz com essa igreja, a igreja de Tessalônica, que ele diz aí no versículo 3, recordando-nos. Meus irmãos, o verbo recordar, meneme, significa no texto grego lembrar. Ou seja, Paulo está dizendo que esta igreja não sai da sua cabeça. Para Paulo, essa igreja é uma igreja inesquecível. E a minha oração, meus irmãos, é que a igreja presbiteriana em Catarcione também seja assim. Seja uma igreja para nós, uma igreja para aquele que nos visita. Seja uma igreja inesquecível. Amém? Amém. Diante disso, meus irmãos, quais os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixa aqui para nós? Em primeiro lugar, uma igreja eleita, como Paulo diz, é uma igreja digna de gratidão. Uma igreja eleita é uma igreja digna de gratidão. Veja o que diz aí o versículo 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que Paulo apresenta aqui 3 virtudes dessa igreja. A primeira virtude que Paulo apresenta, ele diz sobre a operosidade da vossa fé. Ou seja, os tessalonicenses creram e o evangelho produziu neles frutos, que se revelou nas obras que praticaram para com Paulo e a sua disposição, meus irmãos, de viver e servir uns aos outros. A fé não se tornou um mero conceito, mas em vida prática do evangelho. Assim, meus irmãos, também tem que ser a nossa fé. A nossa fé não pode ser um mero conceito, mas uma vida prática do evangelho. E o que é uma vida prática do evangelho? É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que torna o nome de Jesus conhecido aonde o crente for. Essa é a missão nossa, irmãos, de tornar o nome de Jesus conhecido aonde você for. Aonde o Senhor levar, fale de Jesus, fale da graça de Deus. A segunda virtude desta igreja é o amor.
Paulo diz aí no versículo 3, da abnegação do vosso amor. Meus irmãos, as pessoas desta igreja decidiram que amar a Deus sobre todas as coisas era o mais correto a fazer e o fizeram. Eles deixaram os ídolos e toda a falsa segurança que tinham para confiar e amar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Por isso o apóstolo Paulo diz: na abnegação do vosso amor. Essa é uma igreja que ama, mas ama de verdade. Mas Paulo ainda apresenta uma terceira virtude desta igreja, que é a esperança. Diz aí o verso 3: firmeza da vossa esperança. Eles colocaram, meus irmãos, como alvo o que nós chamamos de fé escatológica. Isto é, Cristo e a sua volta era o seu ponto de chegada para a vida. Tudo para eles girou em torno do fato de que Cristo retornaria. E com ele estaria toda a recompensa que lhe estimulava a vida prática. Fizeram de Cristo e de sua volta o ponto central de tudo que decidiram viver. E aí, meus irmãos, nós podemos entender o porquê Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. O apóstolo Paulo se mostra agradecido a Deus pelos crentes de Tessalônica. É algo que a nossa irmã Carol acabou de falar aqui. De nós refletirmos mais a respeito das coisas do alto. De nós refletirmos mais a respeito da preciosa bênção que o Senhor deu para os seus eleitos, que é a salvação em Cristo Jesus. De nós refletirmos mais, de pensarmos: Cristo vai retornar para nos buscar, como nós estamos vivendo. Porque é desta forma, irmãos, que os crentes dessa igreja, do qual Paulo diz que são eleitos, viviam na expectativa, naquilo que Lutero disse: vivo hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. É assim que esses crentes viviam. E é assim, meus irmãos, que nós também precisamos viver. Meus irmãos, as pessoas que entram aqui para participar do culto conosco precisam saber que a fé desta igreja é firme, não só pela qualidade dos louvores, ou por causa do pregador, não só pelo conteúdo da boa teologia. A igreja presbiteriana em Catarcione tem a sua fé firmada porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós na cruz. Essa, meu irmão, minha irmã, tem que ser a nossa declaração de fé. Estamos completando 21 anos de igreja organizada. E precisamos agradecer ao Senhor. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos aí com o coração apertado por causa do nosso irmão, que nós amamos, o nosso irmão Vanderlei, por causa da nossa irmã Salustiana, que está internada lá no hospital. Mas apesar disso, irmãos, devemos olhar tudo isso que nós estamos vivendo na perspectiva da soberania de Deus.
Nunca mais vou esquecer da frase que o nosso irmão Vanderlei falou. Quando nós fomos lá levar a ceia na casa dele, ele não pôde vir no domingo, ele estava tão feliz, não é para ele, Reginaldo, de participar da ceia lá na casa dele. E na segunda-feira, ele ia se internar. Ele disse: pastor, estou indo mais uma vez passar por uma cirurgia, mas se eu não retornar e os meus olhos se fecharem, quando eu abrir, estarei diante do meu Salvador. Ele entendeu o que é Evangelho. Ele entendeu o que é servir Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele entendeu aquilo que Jó falou no capítulo 42. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem e tremem. Porque é assim, irmãos, que a graça de Deus faz conosco. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui da firmeza, da esperança desses crentes. Porque Paulo vai tratar aqui a respeito da volta de Jesus Cristo, de pessoas vivendo na expectativa do retorno de Cristo, de viver eternamente com Deus, com o Senhor Jesus. Esses crentes aqui, do qual Paulo chama de eleitos, Paulo reconhece a eleição deles. Paulo reconhece que Deus os predestinou para a salvação. Não perdem tempo com outras coisas, porque o foco tem que ser Jesus Cristo, porque é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, minha irmã, uma igreja eleita é uma igreja digna de gratidão. Mas, em segundo lugar, uma igreja digna de gratidão é uma igreja que recebeu a eleição de Deus. Essa igreja é uma igreja eleita do Senhor. Veja o que diz o versos 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando Paulo traz à memória os fatos que marcaram a sua memória sobre os Tessalonicenses, ele tem bem claro, meus irmãos, que o que eles viveram, tiveram a força realmente a mostrar e servir de quem é Deus. Quando Paulo traz à mente os fatos que marcaram a sua memória sobre os Tessalonicenses, ele tem bem claro o que eles viveram, tiveram a força de realmente mostrar quem eles verdadeiramente eram em Cristo Jesus. Por isso ele diz que tudo o que ele viu se realizar neles e por meio deles, a fé, o amor e a esperança, em resumo para Paulo, apontava para o fato de que em Cristo eles eram eleitos de Deus. Deus os havia escolhido de entre os homens para serem conforme a imagem de Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, como as pessoas
vão se lembrar de nós. Como as pessoas vão lembrar da igreja presbiteriana em Catarcione. Eu oro para que as pessoas lembrem que essa igreja é uma igreja eleita do Senhor. Mas precisamos tomar muito cuidado aqui. E aqui eu explico o porquê. Aqui devemos lembrar que a nossa vida com Deus não faz sentido algum se tudo o que ela significa e faz em nós é construir um ego inflamado de conhecimento, de autossatisfação, mas que em tempo algum se manifesta de forma prática. Infelizmente, tem sido muito comum ver crentes que no máximo que a sua vida produz é uma ida à igreja. Algumas vezes durante o mês, algumas vezes durante o ano, e uma identificação apenas como religioso ou religiosa. Eu sou crente, sou evangélico, sou protestante. Irmãos, crentes que não vivem a sua fé, ou revelam o seu amor, ou ainda que não revelam ao mundo que esperam que Cristo volte. Isto é, que vivem de forma tão displicente, que em nada diferem dos ímpios lá fora, que não se preparam para a chegada de Cristo. Estes crentes, para Paulo, não revelam a quem pertence a sua vida. Precisamos revelar, irmãos, quem somos em Cristo, pelo que vivemos, pelos pilares que sustentam a nossa vida com Deus, que segundo o apóstolo Paulo são a fé, o amor e a esperança. Agora observem o que Paulo diz aí no versículo 5. Para o apóstolo Paulo, essa igreja é uma igreja eleita porque o evangelho não chegou até eles tão somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Ou seja, irmãos, para Paulo, Deus decidiu escolher, eleger essa igreja por meio da pregação do evangelho. Ninguém pode ser salvo se antes não ouvir as boas novas de Cristo, as boas novas do evangelho. O apóstolo Paulo diz que a fé vem por onde? A fé vem por ouvir a palavra. É o que nós estávamos conversando hoje de manhã aqui na escola dominical, quando deram o exemplo do índio. Como o índio vai ser salvo? Lá no meio da selva, se os índios lá que estiverem lá, que ainda não foram catalogados, que ainda não tiveram contato algum com o ser humano, com o homem branco, se forem eleitos de Deus, Deus enviará a palavra para que eles ouçam, se arrependam e creiam em Jesus. Ninguém é salvo por cultuar a natureza. A natureza apenas revela que Deus existe, mas ela não é suficiente para dizer que o homem precisa de Jesus Cristo. Por isso precisamos pregar, falar de Jesus Cristo. Irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos aí fora. E é por isso que a igreja presbiteriana em Catarcione está aqui. É por isso que essa igreja foi plantada aqui, para anunciar.
Nós, irmãos, temos essa missão de pregar o Evangelho para todos. Por isso que você precisa falar de Jesus Cristo, falar de Cristo. Por isso que você precisa anunciar Jesus. Porque quando o Evangelho da cruz é pregado, se tiver algum eleito ouvindo a mensagem de Cristo, que você está anunciando, esse eleito vai se manifestar, porque o próprio Deus fará isso. É por isso que Paulo chama essa igreja de eleitos de Deus. Porque quando Paulo chegou aqui, pregou nessa cidade, os eleitos se manifestaram. Então, meus irmãos, fale de Jesus Cristo. Cada um de nós é um missionário. Há pessoas que pensam que missionário só são aqueles que estão fora do país, pregando o Evangelho. Não! Cada um de nós aqui é um missionário. Você foi chamado para falar de Jesus, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja no seu bairro. Você tem essa missão. A sua missão é falar de Jesus Cristo, porque é Ele que é a razão da minha e da sua vida. Você está aqui por quê? Porque você veio ao culto. Por quê? Porque um dia o Evangelho chegou até você. Porque um dia Cristo foi até você. O perdido não era Jesus, era você. Por isso que Ele teve que ir até você. E ao ouvir a mensagem da redenção, a mensagem da graça, tocou em você, transformou em você. E agora você está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, porque você entendeu que fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há esperança. Esse é o motivo, irmãos, desta igreja estar aqui. Nós precisamos entender isso. Estamos completando 21 anos de história. 21 anos de igreja organizada, e nós precisamos sempre relembrar isso. Qual é o motivo que estamos aqui? É só para dizer mais uma igreja? Não. É para fazer a diferença. É para falar de Jesus Cristo aí fora. É para o nome de Jesus ser conhecido através da sua boca. Fale de Jesus. Fale do Salvador. Fale daquele que é a razão da sua vida. Terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui. Uma igreja eleita é uma igreja imitadora. Uma igreja eleita é uma igreja imitadora. Veja o que diz o verso 6 e 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo, meus irmãos, sabe muito bem o preço que ele próprio pagou para se tornar o pregador que chegou nessa cidade de Tessalônica. Paulo plantou essa igreja em meio a tantas perseguições, em Filipos, em Bereia, em Atenas e depois em Tessalônica.
Eles viram e souberam que o Evangelho havia mudado a percepção de mundo daquele homem que abandonou toda a falsa segurança que tinha e fez de Cristo o seu alvo de vida. Esse era Paulo. Desta forma, meus irmãos, ao também tomar a mesma decisão de viver para Deus, os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo, mas no fundo todos os que fazem isso se tornam imitadores de Cristo, que viveu incondicionalmente para agradar a Deus e fazer a sua vontade, não importando o preço que isso exigia. E isso, meus irmãos, é fundamental, que existam pessoas que se disponham a pagar o preço para viver para Deus. Meus irmãos, o que nos faz ser bons crentes não é que sabemos ser crentes mesmo que não estejamos felizes neste mundo, mas o que nos faz bons crentes é que as condições em que vivemos não determinam quem nós somos, mas o Cristo para quem vivemos é a nossa vida. Quando eu estudava esse texto, eu lembrei de um louvor que às vezes nós cantamos aqui na igreja. Mais ou menos a letra diz: te louvarei, não te importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A igreja de Tessalônica viveu assim. Paulo diz: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Essa igreja enfrentou perseguições, essa igreja enfrentou tribulações, mas nada dos problemas que essa igreja passou tirava a alegria do Espírito Santo em suas vidas. Assim, irmãos, também somos nós. Hoje o nosso coração está apertado por causa dessa notícia do nosso irmão Vanderlei. Mas apesar disso, apesar de estarmos com o coração apertado por causa da notícia que recebemos do nosso irmão Vanderlei, isso não pode tirar de nós a alegria de termos o Espírito Santo em nossa vida e a alegria de saber que o nome do nosso irmão foi escrito no livro da vida. Essa é a nossa esperança, irmãos. Que eu e você tenhamos essa fé. Que eu e você venhamos falar, divulgar, anunciar o autor da nossa fé. Se um dia viemos a passar o que o nosso irmão Vanderlei passou, que tenhamos essa fé. Quando eu fechar os meus olhos e abrir, estarei diante do meu Redentor, do meu Salvador. Que nós, irmãos, membros da Igreja Presbiteriana em Catarcione, imitemos Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em nós e queira também nos imitar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana
em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.